Eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa o doutor Vinícius, ele que é um parceiro aqui da rádio, um parceiro da gente, e que é um médico renomado no Vale do Jaguaribe, que tem o seu trabalho não só aqui no Integrale, mas o seu trabalho conhecido em toda a região do Vale do Jaguaribe. E nós vamos conversar com o doutor Vinícius, é sempre um prazer, porque a gente fala de saúde, fala de outros assuntos. E como a gente está chegando no final do ano, doutor Vinícius, eu pergunto como é que foi o ano de 25 para o doutor Vinícius. Bom dia, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom dia, Lucieldo. Bom dia, Salvandir, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes, né, da FM Regional. E assim, é sempre uma satisfação estar aqui com o Lucieldo, que é um amigo hoje em dia que a gente já reconhece, né, que a gente travou o contato desde da minha chegada aqui a Tabuleiro do Norte, lá em outubro de 2008, quando eu assumi o meu primeiro emprego como médico recém-formado, né, lá no PSF, lá da Gangorrinha, né? Terra do meu amigo Luciano. Então, assim, e ali começava a se construir uma história que está no meio do caminho, né? A gente já tem uma caminhada aqui em Tabuleiro, 2008 para cá, vão seus 16 anos por aí, né? E a cada dia, graças a Deus, a gente vai se integrando mais à sociedade tabuleirense, né? A gente vai criando vínculos, e novos vínculos, e os antigos vão se reforçando. Já tem um título de cidadão tabuleirense? Já concedido pelo vereador Lucieldo Sena, né? Proposto pelo meu amigo Lucieldo Sena. E eu costumo dizer, né? A minha origem é na cidade vizinha, São João de Jaguaribe, onde eu nasci, me criei, minha família está toda lá, a cidade pela qual eu tenho um grande amor, né? Essa minha raiz. Mas que cada dia mais eu estou me sentindo acolhido em Tabuleiro do Norte, né? Então, assim, hoje é minha casa, né? A minha casa, minha família, meus amigos, a minha fé, a minha vida, de uma forma geral, é feita praticamente 100% do tempo aqui em Tabuleiro do Norte. Então, é uma grata satisfação me sentir cada vez mais acolhido aqui em Tabuleiro do Norte, né? Então, 2025 foi um ano desafiador, né? A gente sabe que na vida da gente tem anos mais tranquilos, mais, né, medianos, em que nada de tão acentuado acontece, né? Mas no meu caso particular, em 2025 foi um ano desafiador, realmente, né? Tivemos algumas mudanças profissionais mesmo, né? Que assim, eu acabei que decidi finalmente, depois de alguns anos pensando e decidindo, em 2025 eu tomei a decisão, né, de mudar o foco profissional, né, de sair um pouco o foco profissional da cirurgia geral, que é a minha especialidade primeira, né, e migrar para a minha segunda especialidade, que eu aprendi a me encontrar nela, né, que é a especialidade em imagem, né, em ultrassonografia, né, que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, esse desenvolvimento na ultrassonografia aqui em Tabuleiro. E esse ano eu tomei a firme decisão, né, de realmente parar de operar, né, a parar as cirurgias e me dedicar exclusivamente aos exames de ultrassom. Uma série de fatores geraram essa decisão e estou em paz com essa decisão, tô tranquilo, graças a Deus. Quer dizer que hoje o senhor não está operando mais? Não, a minha carreira de cirurgião terminou em agosto de 2025, né? E nesse sentido a gente fez essa migração e para, como é que eu posso dizer, para sacramentar essa decisão, né, eu fui a Curitiba fazer uma prova, né, a prova do título de especialista em ultrassom, que eu não tinha ainda, né, a gente executa o exame há muito tempo aqui em Tabuleiro, mas para dar até um respaldo profissional e uma satisfação para o nosso paciente, né, eu vi que seria importante obter esse reconhecimento oficial, né? Então, a gente foi a Curitiba acho que foi em outubro, foi em setembro, fazer uma prova que é feita é como se fosse uma prova da OAB, os advogados fazem, né? Eu vou lá comprovar que eu tenho capacidade de fazer aquele exame, de atuar naquela área médica, né? Para obter um título de especialista, né? Reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Associação Médica Brasileira, que são os dois órgãos maiores que regem essa prática, né? E graças a Deus, quem conviveu comigo esse ano percebeu que foi assim, um ano de ausência de algumas atividades, porque eu precisei me dedicar bastante
para fazer essa prova, né? Que é uma prova teórica, uma prova prática, uma prova bem difícil. Mas graças a Deus a gente obteve a aprovação e hoje, inclusive, chegou o documento oficial mesmo, né, da Associação Médica Brasileira, chegou essa semana, há 2, 3 dias atrás. E é uma satisfação para nós, porque cada batalha dessa que a gente consegue vencer, apesar da gente saber que a gente se empenha e faz o melhor possível que a gente pode dar para o nosso paciente, né, mas um reconhecimento oficial de um órgão oficial e tal é muito gratificante para nós, né? Porque a gente precisa desses marcos na nossa história, né? Seja pessoal, seja profissional. E nesse sentido foi um dos desafios grandes de 2025, foi essa prova, esse título, e graças a Deus deu certo. Então é um dos motivos grandes de agradecimento, né? E outro, assim, baseado aí nessa mesma decisão, né, essa mesma decisão de mudar, de mudar de foco profissional, né, a gente decidiu também profissionalizar mais a clínica, né, porque nós tínhamos esse trabalho aqui já na clínica, no Núcleo Médico Integral, né, desde 2013, fizemos 12 anos esse ano, agora em outubro. Mas a gente sentia sempre essa necessidade de melhorar, de profissionalizar, porque hoje o mundo, vamos dizer assim, empresarial, né, de negócios, não se faz somente com amadorismo, né? A gente percebe cada vez mais, assim, depois que o paciente entra ali na minha porta e está dentro do meu consultório, eu me garanto do que eu vou me proporcionar para o paciente, né? A forma de tratar o paciente, o cuidado em fazer seu exame, tentar dar boas notícias ou más notícias da melhor forma possível, né? Um cuidado psicológico e pessoal, mesmo espiritual com o paciente, porque a gente entende que quem está do outro lado ali não é eu não chamo de cliente, certo? A medicina, de uma forma geral, já chama de cliente, eu não consigo chamar. Eu sou, assim, eu não sou tão idoso ainda, né? Ainda estou no meio do caminho, mas nesse sentido eu sou atrasado. Eu ainda chamo meus pacientes de pacientes. Eu não entendo como clientes. São pessoas que padecem, né? O paciente é isso. O paciente é aquela pessoa que sofre, que padece de alguma angústia, seja física ou psicológica, e vai procurar o médico ali na busca de alívio desses sofrimentos, né? De cura. E eu procuro sempre entender o paciente, com todas as minhas falhas que todos nós temos, mas eu procuro entendê-lo como uma outra pessoa que está me pedindo uma ajuda, né? E eu tento fazer da melhor forma possível, sempre, né? Então, nesse sentido, dentro do meu consultório é uma coisa, mas meu consultório está inserido numa empresa, né? Uma empresa que é o Núcleo Médico Integrado, que contém todos os desafios do mundo empresarial, para o qual eu não tenho formação, né? Eu não sou empresário, não sou filho de comerciantes, nunca tive vivência nesse sentido de administrativo, né? Então é um desafio realmente para nós gerenciarmos um negócio nesse sentido, né? Então a gente decidiu também esse ano investir nesse sentido aí, né? De tanta a parte física, né? Nós estamos com uma reforma grande lá, a fachada, e vai começar outra reforma lá na recepção, para melhor acolher cada vez mais, né, esses nossos pacientes. E também uma reforma estrutural, né? Contratamos uma empresa de consultoria, né? A Brave Consultoria, que faz esse treinamento com os nossos funcionários e conosco mesmo, né? Que a gente precisa entender melhor como é que funciona esse mundo, essa parte administrativa e gerencial, essa parte de marketing digital, né? De como se comportar nas redes sociais, que é outra coisa que eu pessoalmente tenho uma certa dificuldade, né? Eu não tenho essa desenvoltura que muitas pessoas têm de se apresentar, né, nas redes sociais, mas que não podemos fugir, né? A gente não tem como fugir. O mundo mudou e de alguma forma a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que acompanhar. E a gente está nesse trabalho. É um trabalho continuado, né, de investimento, de melhorias, de processos gerenciais na clínica e tal. Tudo isso para tentar, né, fornecer o melhor serviço possível para os nossos pacientes aqui de Tabuleiro do Norte e das cidades vizinhas, né? Que a gente atende bastante gente de outras cidades. Então, realmente, 2025 foi realmente um ano desafiador, né? Mas, graças a Deus, com calma, paciência, tranquilidade e perseverança, a gente tem conseguido caminhar, né? Para frente e subindo esses degraus que se apresentam nos nossos desafios, né? É verdade. São 11 horas
mais 24 minutos. Eu estou conversando com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, Integrale, como é que está o funcionamento e alguma novidade para o ano novo que está chegando? Exato, a gente sempre primou, né, e mantemos essa visão de colocar colegas médicos que vão atender lá, né, colegas que a gente conhece o trabalho e sabe da qualidade dos seus serviços. Já tivemos vários colegas médicos atendendo lá. E a nossa visão, como eu disse, nunca foi uma visão empresarial, de eu botar lá 20 médicos para atender de qualquer jeito, só pela questão financeira, né? Nunca foi esse o meu foco, né? Então, hoje nós temos 2 colegas médicos atendendo lá, né? O doutor Guilherme Campos, que é cardiologista, colega meu de turma, amigo de profissão, um cara muito bem formado, com 2 residências médicas, uma em cardiologia e mais 2 anos só em ecocardiograma, né? Que é o exame que ele faz com excelência. E temos também a doutora Liana Freitas, né, que é pediatra, né, também filha da cidade, né, aqui de Tabuleiro do Norte, que fez sua especialização e voltou para fazer sua vida profissional em casa, né, em Tabuleiro do Norte. Então, essa nossa visão de proximidade com o nosso paciente, de conhecimento mesmo. A gente não conhece o nosso paciente como um número, né? Não é apenas um número, tem 10 pacientes para atender amanhã. Não. Tem o paciente que é parente do Lucildo Senna, tem a tia do Salvandi, tem um primo do meu sogro, e isso gera um envolvimento, né, maior e um interesse maior por parte nossa, do nosso lado profissional, de resolver da melhor forma possível o problema do paciente, né? Porque a gente sabe que a gente vai sair aí na calçada e vai encontrar essa turma aí fora, né? Então, assim, além de tudo, a nossa reputação e o reconhecimento do nosso trabalho depende dessa interação. É diferente da capital, que é uma multidão de números que você não conhece, são pessoas que vêm e vão ali, nunca mais você vai ver, e você fica diluído como simplesmente né, um número ali no meio daquela massa de gente que não se conecta, né, na capital. Eu nunca consegui me integrar dessa forma de trabalho na capital, né? Por isso que eu decidi voltar para o interior, porque eu precisava dessa interação mais próxima, desse conhecimento com os pacientes, né? E a ideia é sempre essa, é sempre progredir na qualidade do nosso atendimento. Também tivemos investimentos esse ano, né? A gente comprou um aparelho de ultrassom novo, muito bom, mais moderno, né? Os investimentos na área de saúde são muito altos, né? Todos os equipamentos, tudo é muito caro, então a gente não consegue fazer tudo no tempo que a gente quer, né? Mas esse ano a gente conseguiu comprar um novo aparelho de ultrassom muito bom, né? Que eu consegui também entrar em outra área da ultrassonografia que eu não entrava, né? Eu fiz uma pós-graduação em ultrassom obstétrica, né? A parte das gestantes, ultrassonografias morfológicas, Doppler obstétrico, né? Tudo isso aí, esse novo aparelho de alta qualidade me proporcionou entrar nessa área também, né? Além da formação teórica e técnica na Escola Cearense de Ultrassonografia em Fortaleza, fizemos uma pós-graduação lá de quase 1 ano de duração, só nesse foco aí de obstetrícia, e com essa aquisição desse equipamento novo de ultrassom também proporcionou essa qualidade de imagem e de recursos que o aparelho de ultrassom nos dá, né? Para refinar a morfológica, o senhor já faz aqui? Fazemos morfológica de primeiro e segundo trimestre, né? Para avaliar justamente isso, né? De primeiro trimestre ela avalia mais a probabilidade daquela criança ter um defeito genético, né? Uma síndrome de Down, alguma coisa assim. E a morfológica de segundo trimestre, que é feita lá próximo das 24 semanas, ela vai ver realmente o desenvolvimento da criança como um todo, né? Os seus membros, o seu coração, se está formado direitinho, né? Sistema nervoso central, cérebro e outras coisas. É um exame bastante detalhado, um exame bastante demorado, em torno de 1 hora o exame desse, né? Então, porque a gente tem muitas estruturas naquela criança para tentar ver e juntar aquele quebra-cabeça, né? Porque assim, o ultrassom é interessante porque você não consegue ver o todo, né? É diferente de você olhar aqui para o Lucildo, eu estou vendo o Lucildo todo aqui ao vivo e a cores, né? E o ultrassom não, é um exame que você vai vendo parte por parte, vai tendo que montar aquele quebra-cabeça daquelas imagens, né? E juntar aquelas medidas, aqueles percentuais, aqueles cálculos todos, para tentar identificar, de repente, alguma malformação na criança que tem o que fazer, né? Por exemplo, não, essa criança tem uma malformação cardíaca, então ela tem que nascer num hospital que tem estrutura para já ir para uma UTI neonatal, e essas coisas decidem a vida mesmo, né? Decidem a vida
e dessas crianças. Por exemplo, a gente teve um caso essa semana, na verdade há umas 2 semanas. Foi uma gestante que foi fazer uma ultrassom morfológica, né? Interessante esse caso. E a criança toda bem formada, tudo perfeito. No final do exame morfológico, a gente tem um momento que a gente vai avaliar por via transvaginal o colo do útero da paciente, para ver se ela tem um risco maior ou menor de ter um parto prematuro, certo? Uhum. E nesse caso específico, o colo da paciente estava aberto. Ela estava assim, em vias de entrar em trabalho de parto, com 23 semanas, quer dizer, a criança não teria como sobreviver nessa... Prematuro. Exato. E naquele momento a gente teve como tomar essa conduta imediata. Olha, você tem que sair daqui direto para um hospital para fazer um procedimento que chama cerclagem, para tentar fechar aquele colo do útero, para sustentar aquela gravidez, né? E essa paciente foi, né, foi transferida para Limoeiro, foi para Fortaleza, que é onde se faz esse procedimento. O fato é que nesse caso específico não houve tempo hábil, né? Não houve tempo hábil. Esse intervalo de horas que ela foi transferida para Limoeiro e para Fortaleza, ela acabou entrando em trabalho de parto. Mas como eu mesmo entrei em contato com ela, que eu tento sempre também esses pacientes que chamam a atenção, eu tento entrar em contato depois para ver o que aconteceu, como é que tá e tudo mais. Nesse caso específico, infelizmente, ela entrou em trabalho de parto, não houve tempo hábil de fazer o procedimento. E a criança nasceu bem formada, mas infelizmente veio a óbito, né? Só que aonde é que está a chave que eu procuro entender? O desfecho foi trágico, né? A criança faleceu, tem um trauma da família. Mas aquilo ocorreu de uma forma, da forma menos traumática possível, porque isso aí ia acontecer em casa, né? Ela não ia fazer aquele exame, ia em casa, ela ia entrar em trabalho de parto, essa criança ia nascer em casa, ia morrer nas mãos dela lá, do marido ou de quem quer que fosse em casa, e ia ficar aquela dúvida, será que se tivesse nascido no hospital, será que se eu tivesse feito algo a mais, teria conseguido salvar a criança? E ela teve, a partir desse exame, ela teve a oportunidade de estar dentro de um hospital, de ser assistida por profissionais e tentarem fazer a melhor forma possível. Infelizmente não deu certo, porque nem tudo está na nossa vontade, né? A gente sabe que nem tudo está nas nossas mãos. Mas o que podia ter sido feito, foi feito. Então ela deixou para mim essa mensagem de agradecimento, mesmo o desfecho tendo sido traumático, né? Mas ocorreu de uma forma que eles conseguiram ter assistência e se preparar psicologicamente. E a coisa, apesar de ter o luto e de ter todo o sofrimento que ela tem, e a família toda tem, porque espera aquela criança, mas foi dentro de uma assistência, né? Então, assim, a prática médica é isso, é você não tratar apenas da doença, né? Mas daquela pessoa que está na sua frente com um problema que você tem que tentar ajudar. Então, essa é a nossa ideia, né? Sempre procurar aprimorar os nossos conhecimentos teóricos e humanos, né? De relacionamento. E nós, né? Todos nós temos nossas falhas, nossas dificuldades, mas na medida do possível tentar continuar avançando no ano de 2026 nesse sentido, né? O senhor falou da morfológica, né? E a gente sabe que muitos casais procuram ansiedade de saber se vai ser homem, se vai ser menino ou menina. Mas nós temos assim uma situação hoje crescente, por exemplo, que são as crianças neurotípicas, né? Neurotípica, autismo, enfim. Na morfológica, se a criança ela tem algum tipo desse, já é possível identificar? Não, nesse sentido aí não, porque não. É um desenvolvimento, a criança neuroatípica, né? Os autistas e tudo mais, eles têm um desenvolvimento físico totalmente normal, né? Os órgãos são totalmente normais, a criança tem todos, né? E apenas o desenvolvimento neurológico não se dá da forma... Comportamento, a parte da linguagem, a parte de interações emocionais, né? E tudo mais. Então isso aí não é uma coisa visível, né? Não é uma coisa visível, é uma coisa funcional, que a gente chama, né? É uma coisa que vai de acordo com o desenvolvimento daquela criança. Então, assim, infelizmente, isso aí ainda não tem um exame de imagem, né? Que eu costumo sempre conversar com meus pacientes, né? O paciente chega no médico, ele quer saber o nome, o CPF, o endereço daquela doença que ele está sentindo, né? Ele vem com sintomas, ele quer sair dali com tudo. Mas eu digo, olha, o médico, infelizmente, não tem como dar todas essas informações, na maioria das vezes, né? A gente vai, eu costumo dizer que a gente vai como se fosse assim um trem desgovernado. Você vai tentando tirar os obstáculos do meio para ver se dá tempo de frear aquele trem
num tempo hábil, antes de chegar no abismo, né? Então, você vai descartando as doenças mais graves, né? Chega um paciente com dor abdominal lá no consultório, eu vou ali mediante a minha ultrassonografia, que não é um exame puro e simples, mas é um tipo de consulta, porque eu vou conversando com o paciente, vou tentando descobrir, investigando o passado daquela doença e tudo mais. Aí você vai descartando, não tem pedra na vesícula, não tem apendicite. Por quê? Se for apendicite, aquele paciente tem que ser operado naquele dia. Se for pedra na vesícula, ele não pode ser operado naquele dia, é totalmente diferente. Cálculo renal, tem que saber se precisa operar ou se não precisa. Uma gravidez ectópica que rompeu e está com hemorragia, tem que ser encaminhado para um hospital de urgência. Então, nesse sentido, o nosso atendimento é nisso. O foco do médico é tentar tirar as causas graves e, claro, se der para chegar ao nome da doença e o tratamento perfeito, aquele paciente sai com tudo resolvido naquela hora, tudo bem. Mas, como esse próprio nome chama, paciente tem que ter paciência, né? Essa é a virtude que eu sempre procuro fomentar nos meus pacientes. Olha, infelizmente a gente não achou a causa da sua doença aqui agora, mas já eliminamos um bocado de coisa, então já é uma boa notícia. Já demos boas notícias. Então vamos continuar investigando. Aí eu tento também orientar qual o profissional que o paciente deve procurar, se é um gastro, se é um nefrologista, se é um urologista, para tentar resolver da melhor forma possível o problema daquele paciente, né? Então é isso. Inclusive, Lucilda, o nome da nossa clínica, né, nosso núcleo médico, que foi uma coisa que a gente demorou para conseguir esse nome, foi justamente nesse sentido. Integrale, né, que é esse cuidado integral daquela pessoa que está na nossa frente, né, e não tratá-la apenas como um número, como uma doença, como um CPF, como um Pix, né? Não é isso, né? O meu paciente é uma pessoa que eu procuro tentar dar essa atenção integral aos seus cuidados, né? Doutor Vinícius, o senhor falou que foi a Curitiba, né, e fez uma prova, como se fosse a prova da OAB. E a Câmara aprovou em regime de urgência, e deve ir já para o plenário, e vai ser exigido para os novos médicos, né, os médicos recém-formados, também passar pelo Exame Nacional de Proficiência. Proficiência, exatamente. É como se fosse uma prova da OAB, né? Como é que você avalia essa decisão? Veja só, a formação médica no país, né, no Brasil, ela sofreu uma mudança radical nos últimos 20 anos, né, ou menos. Eu ainda entrei na faculdade em 2002, na época que era aquele sistema antigo, né, vestibular, e não existia faculdades privadas de medicina, não existia nessa época ainda. Então aquele funil era muito difícil de você entrar, né? E o fato é que houve uma mudança, né? Então aumentaram muito o número de cursos de medicina, né? Liberaram a criação de faculdades privadas e esse movimento de ampliação de cursos de medicina foi muito grande e de certo modo descontrolado, né? Descontrolado. Porque assim, a gente reconhece, na época já foi um choque, né? Assim, essa mudança de abrir cursos privados. Por quê? Porque entra aquela história, né? Você vai formar um médico com a visão puramente comercial, porque aquele camarada vai ter que pagar pela faculdade. Então ele vai ter que tirar aquele investimento, né? Houve esse medo, né? Toda mudança gera essa mudança, esse medo da mudança, né? Bom, o fato é que hoje nós temos faculdades privadas muito boas, né? O curso de medicina da Unifor, por exemplo, da Unicristos, né, em Fortaleza, muito bons. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos cursos aí que a gente costuma dizer assim que é um curso que não tem condições de existir, né? Nós temos aqui no Ceará mesmo vários cursos em cidades que não têm a mínima estrutura para dar uma formação médica completa, né? Então, assim, por exemplo, em Russas vai abrir um curso de medicina, mas é um curso federal. Em 2027 está previsto abrir o curso de medicina em Russas. É totalmente diferente, porque primeiro é uma estrutura federal, ou seja, tem aquele suporte, né, de know-how mesmo, né, de uma universidade federal. E tem um hospital regional hoje já em pleno funcionamento com as mais diversas especialidades médicas. Então, um estudante de medicina que chegar aqui em Russas para estudar, ele vai ter acesso a um hospital ali com
oncologia, né, de toda parte, traumatologia, a parte de cardiologia, com muitos exames de cateterismo ali de urgência, né, para pacientes, né, com problemas coronarianos, UTIs, e já tem a estrutura montada. Acredito que em breve vai ser botado para funcionar a parte obstétrica, a parte pediátrica. Então, assim, um hospital daquele tem um porte de um hospital universitário que dá essa formação, né? Mais cursos em outras cidades menores, né? Como tem vários aqui no Ceará e no Brasil como um todo, acaba que a formação do estudante é deficiente, não tem como, né? Não tem como. Se você não vê, a formação médica é uma formação por quantidade de pacientes que você vê. Quanto mais pacientes, mais procedimentos cirúrgicos, mais exames você tem acesso, você aprende mais. E o fato é que essa disseminação, né, absurda de número de cursos, alarga a boca do funil, né? Então, entra mais gente com uma formação deficiente já até mesmo de antes do ensino fundamental, ensino médio, né? Aqui na nossa região, que tem muito contato com Mossoró, tem muitos cursos de medicina em Mossoró também. Então, surgiu essa necessidade, né, vista pelo lado dos pacientes e pelo lado dos órgãos competentes de avaliar esses estudantes que estão saindo aí das faculdades. É uma coisa, um caminho natural, né, como já na OAB já aconteceu há muito tempo, por conta do mesmo problema, né? Muita gente faz um curso de direito da OAB, mas fica só com um bacharelado, né? Porque não consegue passar. Quando chega na prova da OAB se engancha. Né? Essas provas são geralmente muito difíceis, né? Porque é uma avaliação global, né? Você vai ver tudo que você viu durante a faculdade, né? Uhum. Então não é fácil realmente, mas eu acho que é importante, certo? Porque tendo em vista essa mudança, os cursos de medicina sempre foram tradicionalmente muito bons, né? Nas universidades federais, o nível de exigência é muito grande, né? A nossa formação é diferente de qualquer curso que você vai passar um turno ali, tipo você se inscreve, você vai fazer uma faculdade, sei lá, né, um curso aí, que é só um turno, só amanhã. A nossa formação, além de ser mais demorada, porque são 6 anos, a maioria dos cursos são 4 ou 5, né? A nossa são 6 anos, mas é integral, é manhã e tarde, e fora os plantões noturnos e finais de semana, que a gente tem muitos durante o curso, né? Então, é uma formação exigente, né? E se você não tem essa estrutura para receber esses alunos, né, com estudo de material estrutural, né, hospitais e exames e ressonância magnética, cateterismo, tomografia, etc., e material humano, professores bem formados, que aliás isso é o mais importante, né, para ensinar mesmo a medicina de ponta para esses estudantes, né. E a medicina é uma das áreas, né, de atuação que evolui mais rápido que a maioria das outras, né. A parte técnica da medicina tem evoluído muito rápido, os exames, os diagnósticos, os protocolos, e de repente surge uma doença nova como aquele Covid ali, e muda tudo. Então, assim, esses estudantes têm que ter essa formação muito bem assistida e avaliada para a gente saber se a gente está tendo acesso a profissionais com uma boa formação. Então, assim, eu pessoalmente sou favorável a isso aí, né? Sou favorável. E acho que vai acabar passando isso aí realmente, porque é uma demanda que surge com o tempo e com o estilo de formação que se apresenta agora na formação médica. Eu acho que é uma necessidade real mesmo. Essa questão da formação médica, né? Estou observando aqui os números. Nós vamos terminar o ano de 25 com 635 mil médicos no Brasil. Houve um acréscimo de 116 mil médicos dentro de um ano. O estado do Ceará hoje, por exemplo, olhando aqui por estado, Ceará hoje conta com 20.782 médicos. Há uma previsão que em 2035 o Brasil tenha 1.200.000 médicos. Vai ter mercado para tanto médico? Bom, isso aí é uma questão realmente que a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer, né? Mas eu me lembro do tempo que as prefeituras todo dia botavam no Diário do Nordeste, né? Procura-se médico para o PSF da cidade de Ararendá, Tabuleiro, enfim. Hoje já não está assim. Aqui Não. no Ceará mesmo já tem colegas médicos que já estão com dificuldade de conseguir plantões ou PSF, tá? Recém-formados e tudo mais, né? Por outro lado, essa escassez vai gerar até uma demanda assim, própria de cada um médico, né? De buscar se especializar, de buscar estudar, para se diferenciar no mercado, porque
Quem tiver no geralzão não vai ter dificuldade realmente, né? E o problema no Brasil é que o Brasil é um país complexo, né? Assim, não é nem tanto de número, né? A quantidade de médicos, é a distribuição, né? Se você lembrar um pouco, teve aqueles programas, né, que trouxeram médicos cubanos, mais médicos. Mais médicos. E o problema era a distribuição, que não tinha médicos, por exemplo, na Zona Norte, nos interiores mais, né? E quando a gente foi ver com o andar desse projeto, a gente viu que a maioria dos próprios médicos que entraram nesse projeto ficaram nas zonas que já haviam médicos, né? Nas zonas litorâneas, grandes cidades, etc. Não vou dizer que o programa foi totalmente fracasso, não é isso que eu estou querendo dizer. Muitos médicos Algumas áreas continuaram descobertas, né? Exato. Então, assim, não é tanto a questão, não é tanto o número absoluto, né? O número, precisa de tantos médicos no Brasil. A questão é você incentivar esses médicos a entrarem no interiorzão do Brasil e ir para as áreas que estão descobertas, né? E como é que se faz isso? Eles sabem como é que faz. Todos, né, os gestores e tal, eles falam, como é que faz. Mas muitas vezes a gente esbarra nas dificuldades políticas, administrativas do nosso país, que são muito complexas e heterogêneas realmente, né? Pronto, deixa eu abraçar aqui o Agnélio. Ele está lá na Bahia, lá em Simões Filho, mandando um abraço, está ouvindo o programa. A Rosimar Soares também manda um bom dia. E o irmão Zé Duda, ele diz, doutor Vinícius, parabéns pelo trabalho prestado à nossa cidade, ao Vale do Jaguaribe. Filho de um grande amigo meu, e tenho ele como amigo também. Um excelente médico, parabéns. O irmão Zé Duda, lá do Alto Mendes. Um abraço, Zé Duda. É um pessoal porque eu tenho um grande carinho, né? A família dele. Tive a oportunidade de trabalhar com o Dilmar, que é uma pessoa de ouro. O próprio Zé Duda também, a Leonilce, irmã dele, também agente de saúde lá da Vazia Grande. Então aquele pessoal ali todo me acolheu, todos eles são frutos são amizades, frutos desse primeiro trabalho que eu tive ali na Gangorrinha, que abrangia toda essa área, né? Barra do Feijão, Donato, Vazia Grande, toda aquela região do Sítio do Rocha e tudo aquilo ali, eu desbravei tudo aquilo ali, atolando carro naquelas areias no verão, né? E tudo isso aí a gente teve a oportunidade de fazer e serviu muito, aliás, até hoje eu guardo com grande alegria no meu coração de ter tido a oportunidade de conhecer esse interiorzão, de ver as dificuldades realmente na casa de taipa, que a gente fazia viagem, né? Fazia visitas naquelas senhoras idosas, casa de taipa, pobreza, né? A gente teve a oportunidade de ver isso aí, e isso, por mais que a gente não possa resolver, mas favorece o nosso crescimento pessoal, né? Você se compadecer, ter aquela empatia pelo próximo e ver que nós estamos aqui nessa nossa vida é isso mesmo, sofrimentos, né? Quando nós estamos no período natalino, né? O período natalino é esse período diferente, né? Essa oitava de Natal aqui que a gente vive na nossa fé católica é um período de grande alegria, né? Porque para nós celebramos o nascimento de Deus vivo, né? Encarnado, que nasceu em um determinado tempo da história e está presente conosco hoje. Mas essa alegria aponta para a Páscoa, né? Que vai ser também daqui a pouco, aí, março, abril. Que esse é o real sentido da nossa vida, né? A alegria nos dá essa força de recomeçar, de andar e de desenvolver as virtudes da esperança e da fé, mas sabendo que para alcançar a glória que Jesus alcançou na sua ressurreição e está hoje lá à direita do Pai, ele teve que passar pela cruz, né? Então a gente tem que estar preparado para reconhecer esses momentos que a gente fatalmente nós vamos enfrentar. Não tem quem se livre dos momentos de cruz, né? Ora são cruzes mais leves, mais pesadas, e horas a gente vai achar que não vai conseguir carregar, mas a fé, né, e a esperança que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe nos faz suportar isso aí, porque a cruz ele só dá do peso que a gente possa carregar. E se tiver mais pesado um pouquinho, ele vem e ajuda a gente a suspendê-la um pouquinho, né, para a gente caminhar. Então, esse período natalino favorece essas nossas reflexões e esse olhar para trás e ver esses momentos que eu passei com essas pessoas, e ainda tenho acesso a algumas delas, de grande enriquecimento pessoal mesmo. Eu agradeço por isso, né, aqui. Dizer aos nossos ouvintes de que vocês podem mandar os áudios. O sorteio da gasolina vai ser daqui a pouco no programa O Povo na Regional,
com Renato Guimarães e Elton Bessa. O irmão Elione, lá da cooperativa. Bom dia, Lucildo, Salvandir. Um ótimo dia para o doutor Vinícius, que também é membro da Alearte, nosso confrade que veio a somar conosco. O senhor, além da medicina, está na literatura agora também, né, doutor Vinícius? O Eliones aí foi uma nova amizade que eu conquistei aí, ao entrar na Alearte, né, que é um cara que eu admiro também, um cara nota 10 aí. E realmente assim, é porque a gente está no momento de trabalho aqui, né? Não deixa de ser, você está no seu trabalho, eu estou de alguma forma divulgando o meu trabalho também, mas o trabalho é uma parte da nossa vida, né? Uma parte da nossa vida, que inclusive não é a maior, né? É uma que a gente se dedica muito, nosso trabalho, mas a maior e mais importante, né? Acaba sendo a nossa família e o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual, que é o que nos diferencia do restante da criação, né? Nós, seres humanos, nos diferenciamos de tudo que tem aí fora, animais e tudo mais, porque nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa alma, nosso espírito, que clama, né, que pede pela verdade, pelo conhecimento e pelo contato com o espiritual, com Deus, né? Então a gente não pode se restringir. Graças a Deus, muito cedo eu foi me aberto os olhos para essa parte, que eu não sou somente um médico que tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar boleto, para pagar colégio de menina, etc. Não, nós somos mais do que isso, cada um de nós. E nesse sentido, a literatura para mim é a fonte máxima de que eu posso ter acesso, né, a vidas que jamais eu viveria, né? Porque nós temos nossas circunstâncias, mas dentro da literatura eu posso ver como é que viveu um homem no passado, como é que os grandes escritores imaginam que seria o homem no futuro, e situações diversas, né? Que vão enriquecendo o meu imaginário e vai me ajudando a me conduzir na caminhada. E mais ainda, a literatura me abre as chaves, as ferramentas de como é que eu vou ler, no meu caso, as Sagradas Escrituras, né? Que é o que realmente nos alimenta, o nosso espírito, né? No meu caso, que sou católico, as Sagradas Escrituras, o magistério da igreja, né, e a tradição é o tripé sobre o qual a gente tem condição de subir, né? De chegar realmente na esfera celeste de Deus, né? E a literatura, não só para mim, né? Eu reconheço isso, que é a chave básica que deve estar presente na educação de todos, né? Para abrir essas portas, né? E a Alearte, né? A Academia de Letras e Arte e Tabuleiro do Norte, né? Me abriu esse espaço. Eu escrevi um livro na época, foi a biografia da minha avó. Minha avó, lá em São João, foi uma mulher muito, muito presente, né? Foi a primeira professora formada lá de São João, fiz curso na escola normal na época, e a primeira foi a segunda. O fato é que ela desenvolveu muita educação lá em São João, foi primeira dama e tudo mais, e ela faleceu durante a pandemia, no auge da pandemia, né? E no sepultamento dela só tinha ali 10 ou 15 pessoas, porque estava naquele auge do medo da pandemia e tudo mais. E aquilo me sensibilizou e disse, não, a história dela não pode se acabar aqui desse jeito, assim, e a gente resolveu em família fazer um livro para eternizar a passagem dela aqui pela Terra, né? E, bom, eu escrevi esse livro com uma forma de homenagem mesmo, para a família, para nós guardarmos com carinho, né? E foi esse livro que me abriu a porta para entrar na Academia de Letras e Arte e Tabuleiro, né? Quando surgiram as vagas e entraram em contato comigo, eu entrei e estou muito satisfeito, sim, são pessoas realmente que tem interesse no crescimento intelectual e fomentar ações culturais em tabuleiro, né? E é assim, eu tenho um grande professor meu professor de internet, né? Porque a gente tem que buscar o conhecimento onde ele vier, né? E o professor Olavo de Carvalho, que me ensinou muita coisa mesmo. Ele dizia assim, cave onde você está, né? Não adianta eu querer ser professor lá em Fortaleza, não sei aonde. Não, eu tenho que cavar onde eu estou. Então eu estou aqui em Tabuleiro, então eu tenho que tentar desenvolver as minhas habilidades, as minhas iniciativas aqui em Tabuleiro, né? Como aquela iniciativa através da Alearte, da Câmara Municipal, com o apoio do vereador Leico Conrado, né? Que abriu as portas ali da Câmara, para a gente falar de um tema que interessa a pouca gente, né? A gente abrir ali os Lusíadas de Camões e tentar entender um pouco melhor aquilo ali. E não interessa, não é uma coisa que tem apelo como a música, como a festa, como a bebida, como, né? Mas
a academia é um veículo para isso, a Câmara abriu seu espaço e tinham pessoas interessadas ali, até crianças, adolescentes que participaram ali e foi um momento enriquecedor, para mim também muito, né? Porque quem propõe a fazer alguma coisa tem que estudar mais e tal, então você acaba se enriquecendo mais ainda com aquilo ali. Então a Learte realmente é uma instituição, né, pela qual eu parabenizo a cidade de Tabuleiro, que não são todas, aliás, poucas cidades têm uma academia de letras e artes, né, e com pessoas muito capacitadas, realmente interessadas no desenvolvimento intelectual e cultural na cidade de Tabuleiro do Norte. Então, aproveito aqui para mandar um abraço para a Liane, né, a presidente atual da Alearte, e para todos os colegas que fazem parte da academia, né? Vamos voltar aqui para a saúde. Eu vou fazer duas perguntas e o doutor Vinícius vai deixar a sua mensagem de Natal e Ano Novo para Tabuleiro. Mas porque esse ano foi o ano das canetas emagrecedoras. E outro assunto o povo está muito assustado, doutor Vinícius, com tanta gente morrendo de infarto, pessoas jovens, inclusive pessoas morrendo essa semana, uma pessoa morreu numa academia, né? Morte súbita, né? Um mal súbito, né? E aí muita gente partiu para cima dessas canetas, né? Essas canetas emagrecedoras do tão conhecido Monjaro, não é isso? Isso. Algumas pessoas realmente por necessidade, né? Porque tem a diabetes tipo 2, mas algumas pessoas por vaidade, por uma questão de estética. Tanto é que a Anvisa passou a exigir uma prescrição médica, né, para que as farmácias vendam essa medicação. É que o senhor vê essa onda de emagrecimento através dessas canetas? Pois é. Porque, só para complementar, tem pessoas que você encontra a pessoa numa semana, com 2 semanas você não já não está mais nem pensando, sabendo quem é a pessoa. O pescoço apareceu. Não, é um efeito rápido, né? Um detalhe, tem um efeito rápido. Exato. Olha, Lucildo, a gente, se você for ver qualquer área da nossa vida humana, né? Nada acontece com rapidez, né? Nada. Para a gente aprender e se educar é estudando anos e anos, para a gente crescer saudável, né? Se alimentando anos e anos com comida boa e tudo mais, exercícios físicos diários ali, anos e anos também. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas não quer passar pelo processo, né? Não quer passar pelo processo, não tem a força de vontade, não tem... Que é o efeito rápido, que é o efeito rápido, né? exato. Então, esse é o grande problema. Então, aparecem esses medicamentos que têm um efeito rápido, eles são banalizados, né? Então, assim, a gente vê aí práticas de pessoas que aplicam por dose, né? Você compra por dose. É como, se você for analisar, é como se eu comprasse uma cartela de um remédio para pressão e eu vendesse por comprimido nas calçadas aí, né? Todo mundo, rapaz, não sei, me dê 2 comprimidos, venda 2 comprimidos desse. E não é assim que funciona para nenhum medicamento no país, não é, em nenhum canto, né? Então, medicamento é coisa séria, né? Que tem seus efeitos adversos, né? Que você fica sem se alimentar, né? A turma toma dose alta, né? Não foi calculada pelo peso, né? Toda dose de remédio para a gente tem um adágio na medicina que diz o seguinte: a diferença de um remédio para um veneno é a dose, né? Então, o mesmo remédio que serve para lhe curar aqui numa dose X, se você tomar uma dose mais alta, ele vai te matar, né? Então, assim, com a Monjaro, com aquela outra lá, Ozempic, é a mesma coisa, né? Então, todo medicamento que um médico prescreve, ele vai baseado na consulta, ele vai ver o seu peso, o seu tipo de organismo, vai ver seus exames, como é que está seu fígado, como é que estão os seus rins, porque esses medicamentos são processados nesses órgãos. Então você vai, às vezes, sobrecarregar um fígado ali que já está doente e você provoca uma hepatite. Então, assim, como todo e qualquer medicamento, deve ser prescrito por um médico, né? Que é quem está mais habilitado para entender, por mais que seja um remédio novo,
você pega ali os conhecimentos básicos sobre a farmacologia e você tem uma ideia do que é que aquele medicamento pode causar, quais são os benefícios. Tem que começar com a dose baixa e ir começando a aumentar a dose. Enfim, como qualquer remédio, a indicação sempre é essa. Não tome porque seu vizinho toma, porque fulano de tal tomou e deu certo, porque facilmente vai gerar problemas e potencialmente graves, né? Então, procura um médico de preferência, né? O endocrinologista, que é um médico que cuida da obesidade, né? O endocrinologista, porque a obesidade é o problema, né? Não é o peso, não é o peso, quantos quilos eu tenho que perder, não é isso, é a obesidade, que é o que a gente chama na medicina de uma síndrome. Síndrome é um conjunto de doenças, certo? Então a obesidade está presente, tem um impacto no coração, a obesidade tem um impacto no cérebro, a obesidade tem impacto na coluna e nas articulações, e a obesidade tem um impacto psicológico, né? E é a obesidade que tem que ser tratada como um todo. Com uma série de medidas, né? Atividade física, alimentação, tratamento psicológico, e de repente a caneta, né? De repente ela entra como uma ferramenta terapêutica, né? Mas o que a gente pede, assim, sempre orienta, quando a gente tem a oportunidade, é pedir cautela, né? Orientar a cautela, porque da mesma forma, o senhor falou aí que pessoas morrem nas academias, quem inverte a finalidade da coisa, né? Você vai para a academia para ter saúde, né? Para se exercitar, para perder um peso, para fortalecer a musculatura e ter saúde. Mas quando você muda a chave, inverte a finalidade, ou seja, não, eu vou para a academia para ficar bonito. Aí mudou tudo, né? Porque aí vale todo tipo de medicação aí para aumentar o desempenho, para não dormir, para correr, para aumentar. Isso aí tudo vai gerar perda de saúde, né? A gente vê aqui hoje, por exemplo, uma das atividades físicas muito disseminadas, que é o CrossFit. Veja só, não estou condenando nenhuma atividade física de uma forma geral. Mas é fato que o CrossFit, que é uma atividade física que fomenta muito a questão da competitividade, né? Tanto com o outro como consigo mesmo, né? Eu tenho que me superar e tal, etc. E isso, quando perde o razoável, quando perde a questão da prudência, você acaba se lesionando, pegando peso que você não tem condição de pegar, de uma forma errada, de uma forma sobrecarregada. E a gente vê muito, eu faço tração de ombro, de tornozelo, lesões de tendões, rompimento de tendões e tal, em pacientes jovens, que eram coisas que a gente só via em idosos, né, que já estão com uma carga de trabalho acumulada aí. Então, assim, moderação para tudo na nossa vida. Moderação, prudência, procurar conhecer, procurar um profissional que conhece aquele produto, no caso da Mounjaro, da Ozempic, dessas medicações. Procurar um endocrinologista, um psicólogo se precisar, porque a gente sabe que a obesidade tem todo um arcabouço de causas, né? Não é assim, eu tenho um problema de obesidade, quero perder 5 quilos, vou tomar uma Mounjaro. Não é isso, né? Então, assim, cuidado, porque pode trazer realmente consequências graves, né, para a sua saúde, né? Doutor Vinícius, a Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que o Brasil deve terminar esse ano aí com algo em torno de 400 mil pessoas que morreram de infarto, né, que morreram de doenças cardiovasculares. Mas o que tem chamado a atenção, né, porque pessoas de infarto sempre morreram, o que tem chamado a atenção é pessoas jovens, né? As pessoas não conseguem entender, inclusive pessoas saudáveis, que fazem exercício físico, que se cuidem direitinho, e quando cuidem que não, você escuta falar que a pessoa infartou e morreu. O que é que se explica isso, né? Pois é, infelizmente, na medicina, muitas coisas precisam de uma longa observação no tempo, né? E tentar juntar aquelas peças ali, o que é que mudou naquele tempo, e para tentar achar a causa, né? Por exemplo, nós estamos passando, como você falou no começo do programa, essa é basicamente uma epidemia de crianças, né? Com autismo e outros transtornos semelhantes, né? Ninguém via isso, né? 20 anos atrás não tinha essa quantidade de crianças autistas, não tinha, né? Então algo aconteceu e aumentou esse volume de pacientes com essas doenças. Da mesma forma, o caso de morte súbita, né, de pacientes jovens, né, não tinha essa quantidade. A gente observa, né, não tem estudo, não sei o que. Meu amigo, abra os olhos e veja, né, a gente, olhando aqui para o tabuleiro, a gente conta que rapidinho 20 ou 30 pessoas que a gente conhece que morreram sem nenhum fator de risco predisponente, que é uma coisa rara, raríssima, né, então
pessoas jovens, morte súbita, né? Então, assim, mas não há resposta, ainda não há resposta definitiva, não há nem tempo hábil para ter esses estudos e tal. Em um momento vai se descobrir o que foi que aconteceu que gerou essas mortes. Vai se descobrir. Teoricamente, aí se descobrir, não sei se você lembra, teve uma época que teve um surto de microcefalia, lembra disso? Crianças com a cabecinha Sei. pequena e tal, aí associaram a chikungunya, associaram não sei o quê, certo, mas continua tendo febre, continua tendo chikungunya, continua tendo dengue e acabou aquele problema, ninguém vê mais aquela quantidade de crianças com microcefalia. Então talvez tenha outras causas, aí vamos estudar quais são as causas, foi isso, foi aquilo outro. O problema nosso no país é que todos esses problemas que surgem trazem uma série de outros problemas mais profundos, né? Como eu comentei, alguma coisa que eu não quero desenvolver, que não é o momento. Problemas culturais, problemas políticos, administrativos, que vêm e contaminam o estudo do fato em si, né? Então você, muitas vezes, por um viés ou político, ou cultural, ou por opção ideológica, etc., muitas vezes você já tem a conclusão sobre aquele assunto. Então você faz um estudo ali de forma enviesada só para comprovar aquela conclusão que você já tinha na sua cabeça. E não é um estudo real mesmo que a medicina orienta, que é você ir buscando a verdade para chegar no conhecimento final, né? E a partir dali conduzir Tem muita gente buscando solução na internet, está procurando médico. E hoje com essas inteligências artificiais aí, né, que você pergunta aí no chat GPT, essas inteligências artificiais, né, que tem tudo são ferramentas. Não é nem boa nem ruim. A inteligência artificial por si só nem é boa nem é ruim. Depende do uso e da aplicação que você vai dar para elas, né? Então, assim, muita gente chega no meu consultório porque sentiu uma coisa, foi perguntar na inteligência artificial, no Google, não sei aonde, e disse que a pessoa estava com câncer, que estava com isso, com aquilo. Outra pessoa vai se aperrear e vai no médico para fazer um exame e tal. A gente, quando vê, não tem nada a ver e tal. Ou então, por exemplo, faz exames inadvertidos, né? Apareceu um pacote aí de exame na promoção, não sei o quê, aí faz uns exames que diz que eu tenho câncer de ovário. Não é isso, né? A pessoa chega lá aperreada, achando que está com câncer. Já quase passou na funerária, antes de passar no consultório, para já fazer o plano funerário, achando que está para morrer, está para morrer. E quando você chega, não é nada disso. Esse exame aqui não é feito para isso. Não é feito para descobrir se você tem câncer de ovário, por exemplo. CA-125 é muito famoso. Eu vou fazer para saber se não é isso. Então, assim, então, aquele exame que foi feito de uma forma equivocada, sem a orientação correta, gerou um transtorno enorme no paciente. A gente tranquiliza ali o paciente, explica e ótimo. Mas essas coisas têm que ser feitas com prudência, com calma, né? E perguntando de preferência aos profissionais da área, né? Para você não sair batendo na cabeça e não ficando. O pessoal chega ansioso, depressivo, achando que já está para morrer. E eu costumo brincar também que muitas vezes eu passo mais tempo acalmando os pacientes do que fazendo o meu procedimento, minha ultrassom, minha biópsia e tal, porque o nível de estresse, de ansiedade hoje é cada vez maior, né? É verdade, doutor Vinícius, a gente poderia conversar muito mais, né? Porque o amigo tem propriedade para responder as perguntas aqui relacionadas à saúde, e é um tema interessante, um tema de interesse da coletividade, né? Foi quase que um podcast, Não é não? Não foi nem uma entrevista, né? Mas porque o tema realmente é palpitante e eu quero primeiro agradecer, né, pela vinda do nosso horário, agradecer aqui pela parceria com a rádio, com a gente, desejar aí um bom 2026, né, para você e sua família. E eu deixo os microfones da regional para você deixar a sua mensagem de ano novo para o povo do Vale do Jaguaribe, não só o tabuleiro, mas a região que ele escuta nesse momento. Então, realmente, Luciano, a mensagem é essa, de agradecimento mesmo pelo espaço, né? Nossa parceria também é de longa data, desde o início, né? Você foi meu primeiro parceiro de divulgação e espero que isso aí perdure por muitos anos, né? Agradecimento a tudo que me suporta, né? Que me dá o suporte para eu poder fazer o meu serviço, né? Então, o meu suporte primeiro vem de Deus, da minha fé, em segundo lugar da minha família, da minha esposa, dos meus 4 filhos, né? Minha esposa Natália, meus 4 filhos, Miguel, Otávio, Tomás e Clara. Minha família de uma forma geral, né? Mais abrangente.
é esse suporte que me permite entrar no meu consultório e tentar fazer da melhor forma. Porque se a gente está com esse background aí todo desorganizado, a gente não tem estrutura psicológica para trabalhar da forma correta, né? Uhum. E lá na clínica, né, Núcleo Médico Integral, agradecer aos minhas funcionárias, né? Darliene ali na recepção, a Daniela que me ajuda nos laudos, elas sempre muito humanas e atendem bem as pessoas. A Dorineide também, que da parte da limpeza que tem esse cuidado de preparar o ambiente para a gente receber os nossos pacientes, né? Então, assim, o agradecimento é de uma forma geral, né? Porque a gente não está solto no meio do mundo. A gente tem uma rede de suporte, né? Para poder a gente desenvolver as nossas atividades. Então, e agradecer em última instância, né? E mais importante, né? É o meu paciente, né? É você que tem essa confiança, né? De me procurar, né? Para tentar te ajudar. Eu sempre tento levar uma mensagem, né, no meu trabalho de cura, quando possível, né, de alívio de sofrimento, né, também, quando não for possível curar, né, e de esperança. Né? Por quê? Porque às vezes você está ali diante de um paciente que está em fase terminal ou com a doença incurável e tal, e você tem que dar essa mensagem de esperança também, porque eu vivo como eu creio, certo? E eu creio que nós não somos só isso aqui, só o corpo, né? Então, eu tento, de alguma forma, até mesmo rezando pelos meus pacientes, tentar fazer com que aquela pessoa, além da cura e do alívio de sofrimento, ela tenha esperança de que no final do seu sofrimento ela vai obter um prêmio, né, maior que foi prometido realmente por quem tá presente na nossa vida e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem é essa, é agradecimento. E a expectativa é essa, de tentar me manter sempre focado em melhorar cada vez mais para poder estar disponível para ajudar no que for possível aos meus pacientes. E muito obrigado e um feliz 2026 para todos, Luciano, Salvandi e todos que estão escutando aqui a regional. Muito obrigado.